do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Meus irmãos, vamos comentar hoje aqui sobre as obras, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus sempre nos exortou a respeito das obras. Mas mesmo o Senhor Jesus, ele cita dois tipos de obras. Umas são as obras de pregação, ou seja, de difusão da vontade de Deus. E a outra obra é a obra de caridade, porque nós sabemos que os preceitos mais importantes da lei são a fidelidade, a misericórdia e a justiça. Tá certo? A justiça, irmãos, todos já sabem que é a prática da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus. Não é verdade? Então sobram dois tipos de obra. A primeira é a obediência à palavra de Deus. A segunda é a fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o terceiro é o amor ao próximo. Então, irmãos, em tocante ao amor ao próximo, nós temos dois tipos de obras. A primeira obra é a difusão, é levar a palavra que salva, a palavra que vivifica, a palavra de santidade, que nos foi dada pelos santos profetas e por Jesus. E, em contrapartida, nós temos um outro tipo de obra, que é a obra do dia a dia, que é o acolhimento ao irmão, que é o favorecimento ao irmão, que é as nossas orações para Deus, do jeitinho que o Senhor Jesus nos explicou. Tá certo? Então, irmãos, quando fazemos a obra do ensinamento, da exortação do irmão, nós vemos o Senhor Jesus nos colocar esse tipo de obra no capítulo 5, a partir do verso 3. Desculpem, irmãos, a partir do verso 13, quando ele fala a respeito do sal da terra e da luz do mundo, né? Aonde ele nos explica que para a difusão da palavra, para a difusão e ensinamento da palavra, nós temos que ser sal e não devemos perder o sabor. E ao mesmo tempo ele também nos compara à luz, para que sejamos também luz. E que a nossa luz não fique escondida no lugar que ninguém veja, mas sim que nos coloquemos em exortação e amor à palavra de Deus e ao ensinamento da palavra de Deus. Então nós devemos sempre pregar a palavra de Deus nos telhados, irmãos. Tá certo? Então, dessa forma, nós devemos usar todos os meios disponíveis para levar a palavra de Deus para os irmãos, para aqueles que estão mais longe de nós e também para aqueles que estão bem perto de nós. E o segundo tipo de obra, irmãos, que Jesus nos ensina e nos exorta é a partir do capítulo 6 de Mateus, quando ele fala que esse tipo de obra, irmãos, tem que ser em segredo. O Senhor Jesus fala de 3 tipos de obra. No capítulo 6 de Mateus, primeiro, ele fala a respeito da esmola, que não devemos dar esmola e sair vangloriando. E que nossa mão, ele dá um exemplo muito, muito forte, irmãos. As nossas mãos, aqui à direita faz a esquerda, não pode saber. Olha a força do mandamento de Jesus, do ensinamento de Jesus, tá certo? Então, ou seja, quando damos uma esmola, irmãos, nem o nosso mais próximo, nem o nosso irmão querido deve ficar sabendo, e que seja dado em segredo. Da mesma forma, o Senhor Jesus ele fala a respeito de jejum. Muitos jejuam e desfiguram o rosto, fazem semblantes tristes e semblantes de pessoas enfraquecidas. Por quê? Para mostrar aos homens que está jejuando. Nós sabemos que nos dias de hoje poucos jejuam, né? Embora a palavra de Deus nos manda jejuar apenas uma vez no ano, mas nós sabemos que devemos jejuar
sempre pedindo a misericórdia de Deus, dando glória a Deus. Então existem outros motivos, vários motivos para nos jejuarmos. O primeiro é pedindo a misericórdia de Deus, clamando o amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, né? E também em agradecimento e louvor a Deus. Também devemos jejuar em agradecimento, irmãos, porque Deus merece, irmãos. Deus, Ele vê o nosso aquebrantamento, a nossa sensibilidade de coração até na hora de agradecermos. E o terceiro que o Senhor Jesus nos exorta é a respeito da oração. Porque o que nós vemos hoje, irmãos? As pessoas vão e falam, vamos orar a Deus. Aí faz longas orações, exortam, levantam a mão e o Senhor Jesus não falou nada disso. O que o Senhor Jesus ensina? O Senhor Jesus ensina categoricamente: entre no seu quarto e ore em segredo. Afinal de contas, irmãos, nós estamos orando a Deus ou estamos orando para os homens? Então, se nós estamos orando a Deus, nossa oração tem que ser particular. E não adianta vocês falarem assim, temos que orar pelo irmão. Orar pelo irmão quando o irmão não tem condições de orar por ele mesmo. Caso contrário, nós temos que exortar o irmão para que ele ore, para que ele clame a Deus por si próprio. Porque Deus ouve a oração. A mãe de Samuel, ela não pediu para o profeta Eli orar por ela. E ela não orou em voz alta. E ela não dobrava as orações, faziam longas orações. Ela simplesmente, no silêncio do coração, como uma mulher que chora no interior, no íntimo do seu coração, ela clamou a Deus. Apesar que Eli observou, mas a oração de Ana foi uma oração em silêncio. Então, irmãos, vamos observar os ensinamentos de Jesus. Ele sempre nos exorta pelas obras. Muitos hoje em dia falam que as obras não salvam, que é a graça que salva. Irmãos, a graça de Deus sempre existiu. Nós já comentamos isso em outro vídeo. Então, irmãos, não se esqueçam das obras. As obras de levar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus em presença dos irmãos, e as obras que devemos fazer em segredo. Não se esqueçam, irmãos, tá bom? Isso que eu acabei de comentar com os irmãos aqui está no capítulo 5, a partir do verso 13, e também no capítulo 6 de Mateus. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus oriente e ensine cada vez mais aos irmãos e a todos aqueles que nós amamos. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.